Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de março de 2014, é uma terça-feira. Nosso verbete é de número 2965. Ele tem 4 páginas, 46 logias e 14 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a consciência rebelde, da parapatologia. E ele foi redigido pela verbetógrafa já veterana, a professora Marlene Koller. A Marlene é graduada em Ciências Sociais, pós-graduada em Excelência de Serviços, Planejamento e Gestão e técnica em Enfermagem. É brasileira, natural de Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 94, docente em Conscienciologia desde 98 e tenepsista desde abril de 94. 20 anos. Puxa, parabéns, parabéns. Bom, a consciência rebelde é a consciência ou consciência apresentando manifestações contrárias aos padrões estabelecidos pela socina ou sociex, arrogando a si direitos e criticando de maneira exacerbada o conjunto de regras conviviológicas vigentes. Na pensenologia, o holopensene pessoal da criticidade fora de contexto, a rebeldia sem causa, a ilogicidade das ações agressivas, o ato de ser do contra, a ausência da visão de conjunto, o fato de não levar desaforo para casa, a brecha para o autoassédio, o ato de não aceitar qualquer argumento, a negação das evidências indubitáveis, o grito de rebeldia ante os fatos. E na parafatologia, a ausência de contato com o amparador, os acoplamentos com guias amauróticos e assediadores diuturnamente. A vivência da sinalética energética pessoal patológica. A inaceitação rebelde da hierarquia evolutiva. Bom, aqui na acabativa, na remissiologia, nós destacamos então a diversidade, atraso de vida, binômio autoconformismo, autoinconformismo, com sim problema e indisciplina. E na frase enfática, a consciência rebelde evidencia traços imaturos, egóicos e anacrônicos, exigindo imediata recim. A rebeldia é a postura antiassistencial, ainda característica das consréus bélicas. E na questionologia, você ainda vivencia a rebeldia na cotidianidade? Em quais situações? E na bibliografia específica, nós temos uma fonte. Agora, pessoal, antes de entrarmos aqui na temática especificamente, eu quero lembrar, mais uma vez, aqui da promoção de compra antecipada do tratado do professor Valdo Vieira, Léxico de Ortopensatas. Se você fizer essa compra antecipada, você vai estar contribuindo para a publicação dessa obra e você vai ter também 20% de desconto. São 2 volumes, totalizando R$ 272 e a venda pelo shopcoins.com.br. E aqui eles estão informando que o frete vai ser pago pelo comprador. Então, vamos aí em frente para ajudar essa publicação. Como? Tá bem. Então, é bem importante vocês ajudarem, quem puder aí contribuir para a gente sabe que a previsão do professor Valdo é que no final mais ou menos no segundo semestre, ele vai estar com o segundo volume pronto. E quem acompanha aqui os trabalhos dele sabe que geralmente ele antecipa e não atrasa como a gente os prazos previstos aí para as publicações, para as GESCONs, tá certo? Agora vamos também aqui, a Pilar bem lembrou, a mega-análise, feita pelo João Paulo. Então, intemperança, arrogância, exigência, orgulho, emoção, comoção, irreflexão, inaceitação, belicosidade, indocilidade, agressividade, conflitividade, contrariedade, convivialidade, nosopensenidade, autorreatividade, subcerebralidade, parapatologia, assediologia e etologia.
Agora, professora Marlene, antes de entrarmos aqui, já temos aqui algumas perguntas. Queria que você contasse para a gente a sua motivação para escrever esse verbete. Tema hard, né? Tema hard mesmo. Mas a ideia de trazer esse verbete foi a questão da... Quando eu olhava os verbetes no formato antigo do professor Valdo, eu sempre olhava a nosografia. Então, ele colocava ali os percentuais de agressividade, todas as questões. E eu sempre fiz essa análise, né? Sempre me auto-pesquisava. E um dia eu tive esse insight, né? Insight do amparador, para trazer esse verbete. Porque, logicamente, a gente ainda mantém um percentual dessa agressividade. Então, é bom a gente atender esses bolsões, né? E clarear, que vai ajudar muitas pessoas a se autoanalisarem também. Bem, acho que vai ser bem útil, assim, bastante essencial. Bem pertinente. Eu acho. E você coloca, né, a questão do resquício sério aí da belicosidade, né? Sim, porque... íncito na consciência. Na consciência. Na consciência rebelde. E tanto intra quanto extrafísico. Então, esses bolsões, né, a gente não pode se iludir, eles existem, eles influem nas capacidades das pessoas e o melhor é atender. Explica melhor para a gente o que você está chamando de bolsões. Bolsões são os holopensenes, né, bélicos e nosográficos. E aí entra a rebeldia, a agressividade, a arrogância, né, a questão do poder. Então, há uma gradação entre essas patologias. E se a gente puder atender, né, o melhor é fazer isso. Já que a gente tem o poder, né, de publicar um verbete e esclarecer, vamos utilizar isso. Muito bom. Agora, então vamos lá. Temos já algumas perguntas. A verbetógrafa, professora Marlene, na estrangeirismologia, na página 13, na segunda linha, você poderia falar sobre o modus operandi da rebeldia? Pois a rebeldia, algumas pessoas, elas funcionam por gatilhos. Então, ela precisa observar quando é que esses gatilhos, então, eles startam. Se é no trânsito, quando tem uma fila, alguém cortou, fechou, aí ela explode. Algumas pessoas vão atrás com o carro cortando para tirar satisfação da pessoa. Ou uma discussão, uma crítica. Né? Tem pessoas que não conseguem ficar tranquilas diante de uma crítica. Né? Ela já tem que se defender. Às vezes ela parte para o ataque antes de qualquer coisa, sem saber o final da crítica. Né? Porque a crítica ela pode começar meia assodada, né? E depois ela fica mais light, né? Esclarece e como é que ela poderia fazer. E a pessoa ela não tem paciência para isso. Agora, eu estava aqui pensando, você é uma tenepsista super veterana, né? Em abril eu vou completar 20 anos. Como você vê o papel da TENEPS desse adoçamento aí de possíveis traços de rebeldia? Como você analisa isso? É um trabalho árduo, né? Desde que nós começamos a TENEPS. E eu me coloquei assim numa posição de limpar aquela montanha, né, de traços do passado. E é uma dobradinha muito efetiva, eu e Amparo. Então, é um trabalho constante, suado, e está dando resultados. A gente percebe o resultado, né? E eu acho que no entorno também é perceptível que a gente promove mudanças, tanto intraconscienciais quanto, né, fora, né, ao redor. Agora, Marlene, você, quem conhece e acompanha o seu trabalho aqui no CAEC, né? Você está sempre cuidando das plantas, dos jardins. Você está nesse holopensene da fitoconvivialidade, né? As plantas, elas têm algumas mais rebeldes que as outras. Isso já é um traço antigo. Como você vê isso? É uma característica já da personalidade, né, da protoconsciência.
Estava até conversando com a professora Suzane que é preciso entender que não é uma rebeldia clássica como aqui na parapatologia, porque faz parte da consciência mesmo esse traço. Ele não é assediado ou autoassediado como nós colocamos aqui no verbete. Então é uma característica da própria planta, os animais também. A cobra, ela não ataca por diversão, né? Os animais, eles matam para viver, para se alimentar e assim por diante. Se defenderem. E a planta também faz isso. Algumas plantas, elas são mais agressivas, agressivas entre aspas, elas crescem mais rápido, mas todas elas mantêm uma equidistância, possibilitando com que a outra também consiga chegar ao sol para se alimentar. Então, não é, digamos assim, o traço agressivo, ele vem do homem, pelo autoassédio. E penso também que seja pelo poder, a perda do poder e ganhar o poder. Então, tudo gira aí em torno disso, né? Arrogância, prepotência, poder, gira em torno disso. Porque a gente não vê isso nos animais. É raro a gente ver um animal que faz isso pela própria vontade, digamos assim, de caso pensado. É muito raro a gente ver isso. Então, eu considero uma característica humana mesmo. Essa questão da... agressividade sem causa, sem razão. A rebeldia sem causa, né, que você coloca aqui, que é um jargão aí. É um jargão. Do mundo político aí, social, né, sociológico. Né? E também da juventude, né? O rebelde sem causa. Isso. E você é dessa área também, né? Estudou sociologia. Sim, sociologia. É um grande tema, os né? James Dean da atualidade, né? É um grande tema da sociologia, sem dúvida. E uma coisa até que eu acho que é importante a gente refletir, né? Se você pensar assim na história, próprio século XX, né? Século XIX também, a questão do papel da juventude rebelde, dos grupos revolucionários. Sim. Né? A época dos Beatles, né? Eu peguei esse traço aí. A juventude também de 64, da Revolução de 64. Eu acompanhei isso tudo, né? Eu era menina. Mas dá para a gente inferir muitas coisas, né? Tirar proveito disso para não repetir. Porque a sorte minha era que eu era muito jovem, né? Senão eu já teria embarcado aí em alguma dessas... Algum grupo revolucionário. Alguns desses mesmo. grupos aí. 99,9% é ultrabelicista, né? E também a questão do porão, né? Foi bem a época do porão consciencial. Não tinha informação, né? Não tinha ainda um IPC que pudesse esclarecer. Então, a gente foi salvado de incêndio, né, como o professor sempre fala. Muito bem. Agora, na fatologia, na página 13, primeira linha. Como orientar e intervir numa consciência que apresenta rebeldia sem causa? Nós entendemos que a rebeldia ela tem uma causa, sim. Primeiro, tem o autoassédio. Essa já é uma causa, que é o início do princípio do começo de qualquer rebeldia. A desinformação também, o assodamento, né, a pessoa que é apressada, a ilogicidade no pensene, ela não raciocina com lógica. Então, o pensene, ele também flutua nessa digamos assim, nesses saltos, né? Ela passa de uma questão para outra e sempre no mesmo tipo de pensene. Então, essa rebeldia sem causa, ele vai sempre procurando uma causa que seja igual ao seu pensene, a sua forma de pensenizar. E isso aí os pais, né, que têm crianças que são rebeldes desde o berço, o ideal é procurar informação e fazer o tratamento o quanto antes possível, porque a criança rebelde vai se tornar um jovem rebelde e um adulto deslocado, né, do seu tempo, anacrônico. E também, se já é adulto, pensenizar a respeito de que tipo de filmes eu gosto de assistir, qual o conteúdo, as leituras, os grupos sociais nos quais eu estou inserido,
pode verificar que tem uma linha mestra aí norteando o estudo, e é sempre a mesma coisa. Então, fazer aquele esforço de mudar a forma de pensar. Outros livros, né, outras bibliografias, outros grupos sociais, né, para interagir. O trabalho voluntário, procure uma creche ou onde tem pessoas, por exemplo, no CAPS, fazer esse tipo de abordagem. Hospitais, né, Hospital do Câncer, aidéticos, isso aí vai dar uma outra noção da sua realidade. Mesmo crianças também, leva num local onde tem pessoas doentes ou coisas diferentes, para mudar o seu contexto. Em geral, também na escola, as crianças se manifestam essa agressividade junto aos amigos. E às vezes há o reencontro de assediadores do passado. Então, isso também tem que ficar claro para a pessoa, né? Esse cuidado. Agora, em algum momento, em algum local do verbete, você colocou a questão do apriorismo, né? Sim. Isso seria um traço forte, sério, forte não, trafar, mas sério, do rebelde sem causa? Sim, apriorismo. Porque, às vezes, não espera a pessoa terminar a frase e ele já responde, ele não tem todos os dados, não tem a informação correta, não aprofundou, não pensionizou, né, não metabolizou a informação com ele mesmo e já responde, às vezes, agressivamente. Então, o apriorismo, sim, é um tempero aí do rebelde. Agora, na fatologia, na terceira linha, por que o fato de não levar desaforo para casa é tão comum em certas culturas latinas, sangue quente, como a italiana? Isso aí também pode ser que faça parte de algumas culturas, sim, ou regionalismos, mas a gente vê isso em outras culturas também. A gente vê isso na França, na Alemanha. Olha quantas mulheres foram assassinadas só na Espanha por causa de traições ou imaginação, né, que tenha sido traído. Então, isso aí não é uma característica nossa, né, latina, mas pode ser geral, né? Não levar desaforo para casa. Que a pessoa assodada também, ela imagina uma coisa e... Agora também se a gente pensar nessa questão cultural, né? Cultura significa pessoas afinizadas em um holopensene comum ali, né? Então, aí entra a questão das interprisões, da atração dos afins, da lei de causa e efeito. Então, também faz um certo sentido, né? Algumas sociedades terem pessoas com tais características mais calientes, no caso. No outras senso, mais reprimidas. Mais reprimidos. Né? Se a gente pensar no senso comum, é um traço cultural. Mas se nós pensarmos no pensene mesmo, na essência do pensene... É intraconsciencial. É intraconsciencial. Claro. A pessoa pode estar lá na China e conectar com esse holopensene, ele vai replicar isso e vai fortalecer. Então, se não tem uma informação e a pessoa não quiser mudar, vai continuar nessa categoria. Porque eu estou pensando aqui, tem esse aspecto... tem o rebelde que expressa isso, obviamente, né? Claramente, né? Claramente. Mas aí se você pegar uma consciência rebelde numa sociedade repressora, né? Em culturas, vamos dizer assim, tipo orientais, enfim, ou que tem a repressão de cima para baixo mesmo. Velada? Ela vai se manifestar de uma outra maneira. Né? Vai, às vezes através do suicídio, né? O auticídio. Isso é muito sério. Nossa. É muito sério. Algumas sociedades têm uma alta taxa, né? Um alto índice de suicídios e seria necessário rever, né? Esses códigos grupais aí de convivência, convivialidade. A questão das drogas também, né? Pode ser uma reação. Né? Também. Que é uma insatisfação da humanidade e que ela expressa de uma determinada forma. Né? É lógico, há exagero, sim, em tudo, mas tem uma causa aí que precisa ser revista. Agora, em parafatologia, página 13, penúltima linha.
Você poderia comentar sobre a inaceitação rebelde da hierarquia evolutiva? Você já teve alguma vivência pessoal com consciências com esse padrão? Sim, eu tive uma projeção, lá em Florianópolis ainda, e o amparador pensou bem para que eu rememorasse. Então, era uma consciência num cargo elevado intrafisicamente e que extrafisicamente ele era abaixo do meu nível. E eu lidei de uma forma tão natural, eu tratei ele como igual, eu disse, não, vem aqui. Né? E ele ficou tão envergonhado de perceber a real hierarquia evolutiva que ele saiu daquele local onde nós estávamos e me esperou do lado de fora. Que eu estava também com alguém numa hierarquia elevada, conversando de igual para igual. E ele foi levar alguma coisa ou informar alguma coisa. E ele se assustou quando me viu. Então, existe isso, as consciências, elas ficam chocadas e muitas vezes não aceitam. E por que seria isso? Principalmente pelo poder. A questão do ostracismo, né? A pessoa que estava no poder volta numa condição inferior, ou a questão da escravatura também. Às vezes o escravo de ontem, hoje está sendo meu comandante, então as consciências elas percebem isso. Mas como um negro fazer minha unha, como é que pode, né? Aquela moça lá, nem sei de que país que ela é, ela fez publicamente aquela afirmativa, né? Como uma negra fazendo a minha unha? Não, de jeito e maneira. Então essa hierarquia, realmente o negócio ocorre. Quer dizer, se eu entendi o que você está colocando sobre isso, a consciência rebelde, perante a hierarquia evolutiva, ela continua rebelde. Continua rebelde. Ela não tem aceita. esse respeito à evolutividade. Não tem respeito. Seria inteligente da parte dela acatar, se espelhar e renovar. É uma forma de renovação. A pessoa estar num patamar mais baixo para modular aí o orgulho, a prepotência, seria um santo remédio, como se diz no popular, mas ela não aceita. Então demanda aí muitas vidas, né, para trabalhar esse traço. Agora, professora Marlene, na pensinologia, página 13, primeira linha. Ele pergunta o que caracteriza o holopensene pessoal da criticidade fora de contexto. A pessoa criticando sem informação. E também a pessoa que é crítica, né, o crítico pensene, ela acostuma com essa forma de agir. E ela só busca o traço negativo nas coisas, nas outras pessoas, no governo, no município, no prefeito. Então é só crítica e críticas infundadas. Não busca a real informação, equalizar ali. Não, mas existem coisas boas também, existem trafores nessa consciência. O prefeito fez melhorias, ele alterou isso, fez aquilo. Então, essa crítica sem fundamento, ela crassa aí por todas as bandas. Então, o ideal é a ponderação, a busca de informações, principalmente buscar informações. E também ser mais comedido, né? Eu não posso falar de uma coisa que eu desconheço. Não posso afirmar. Então, essa percepção não, eu só posso ir até aqui, daqui em diante eu não posso falar. Então, necessita também desse ajuste. Tudo bem? Tudo. Aqui na fatologia, na página 13, na penúltima linha, você fala assim, a eliminação das rebeldias primárias. Tem uma rebeldia não primária? Tem uma rebeldia que seja positiva? Nós consideramos a rebeldia primária aquela bem infantil. Por exemplo, a criança que quer se alimentar no chão, colocar o prato ali no chão porque o cachorro e o gato comem no chão.
O adulto também mantém aquele querer, eu quero um tênis e tem que ser aquele ali. E se ele não consegue comprar, ele rouba, ele mata. Então, é ainda do cérebro reptiliano. Então, é bem primária mesmo, bem infantil. Mas não tem assim, no meu conceito, a gente podia ter um rebelde assim positivo. Maduro, o rebelde maduro não é assim, de uma pessoa que questiona as coisas assim, sim, mas não no sentido assim tão negativo, mas assim de questionar uma realidade. Na classificação que nós fizemos, a rebeldia ela tem um componente de alto assédio e adrenalina. Quando a rebeldia é positiva, daí é aquela colocação do professor Valdo, né? Você pode bater na mesa, mas você fica impassível. Você pode gritar, mas você não joga energia contra outra pessoa, você não penseniza. Então, é outra classificação. Seria irreverência, né? Obrigada. A irreverência. Ah, tá certo. Então o nome é outro. Né? Porque nós estamos acostumados a falar em rebeldia, que é toda manifestação assim de contrariedade. Na verdade, não é isso. Então. De contra o status quo. O status quo, que foi a década de 60, né? Você até, sobre esse aspecto, eu acho bem importante essa sua pergunta, Marilene, porque justamente a gente tende a confundir às vezes, né? Eu, por exemplo, vou até contar uma coisa que eu acho que é interessante para os intermissivistas pensarem. Sim. Porque o que pode ser um ato, vamos dizer assim, de rebeldia ou irreverência para uma criança não intermissivista, sim, talvez para uma intermissivista seja resquícios de recuperação de cônjuge do curso intermissivo. Manifestação de porão. Manifestação, Então, por exemplo, a pessoa que fica totalmente contra, antagônica, criança rebelde pelo fato de ser obrigado a, por exemplo, estudar piano. No fundo, ela sabe que aquilo é uma besteira, que aquilo não vai servir para ela, que não tem a ver com a proexis dela, mas aquilo é meio que inato, ela não tem muita lucidez. E não querer ir para a igreja. É a mesma coisa, não querer, quer dizer, não querer assistir missa, né? Mas é importante a gente não querer se submeter a alguns idiotismos culturais, né? Mas o que eu acho que é importante essa discussão colocada aqui, a gente separar o joio do trigo. Isso. Uma coisa é a rebeldia pela rebeldia, sem causa, enfim. E o antagonismo assediado, autoassediado. E aí vai também a negociação, né? Por exemplo, a criança que é rebelde se joga no chão porque quer aquele biscoito que ele não pode comer porque ele é diabético. Então, a conversa, né, fazer com que ele entenda, o adulto também, tem que haver essa negociação, essa conversa, essa lógica. Usar de todo o argumento possível para fazer com que ela, né, não concorde, mas que ela entenda. Fazer a parte dela e depois deixa, não, eu fiz tudo que era possível. Se você quiser continuar, aí é por sua conta. Bem? Tudo bem. Agora, em fatologia, na página 13, quarta linha de baixo para cima, você poderia falar sobre o falatório sem argumentos e, em seguida, o ato de não aceitar qualquer argumento? Vê-se isso muito em consultórios, em sala de espera, em filas, mas em grupo de pessoas amigas também, né? Encontros, assim, o falatório sem... aí chega a pessoa e vai colocando mais lenha na fogueira naquela discussão. E às vezes a pessoa nem não partilha daquela ideia, né? Então é muito comum se observar isso. Seria, no caso, uma crítica, né? O falatório. Fala sobre doença e às vezes a pessoa quer contar a sua, que foi mais extensa, foi mais dolorosa, e a outra pessoa chega também e conta outras coisas, digamos assim, absurdas. Então, isso aí é muito comum. A pessoa está naquela linha de querer botar lenha na fogueira, lenha né? na Sai fogueira. Falando qualquer bobagem. Qualquer bobagem.
O próximo, o que que era? O ato de não aceitar qualquer argumento. Na discussão, a argumentação, ela percebe até que a pessoa tem razão, mas ela não aceita. Às vezes, batida de carro, ou bateu a porta e encostou no carro. Então, a argumentação, às vezes, é muito quente, né, inflama, e ela não aceita a argumentação, não aceita nem o pedido de desculpa, e às vezes não aceita nem que pague, ele quer que vá a processo, né, vá para o fórum. Então, essa rebeldia, ela já vai ao cúmulo. Isso quando a pessoa não agride fisicamente, né? Que a gente vê muito isso no trânsito, a questão da pessoa voltar para o carro, pegar a arma e atirar. Então, vê-se nos jornais todo dia, né? Agora, na parafatologia, página 13, segunda linha, você poderia aprofundar os acoplamentos com guias amauróticos e assediadores diuturnamente? Diuturnamente. A consciência rebelde, quando ela não é o próprio assediador, ela está acoplada, sim, com guias cegos e também com assediadores. Pelo seu autoassédio, pela forma do seu pensene, ela naturalmente acopla aí com uma variedade, de acordo com o momento, ela vai acoplar com aquele tipo de assédio. Então, a necessidade da recim, ela é premente, porque há necessidade da mudança do pensene para ela conseguir sair dessa linha, né, desse foco. Marlene. Oi. Oi, tudo bom? Aqui na página 14, Interaciologia, pode falar um pouco mais sobre a interação recim-ressex? Coincidiu com o que você acabou de falar. É que nós colocamos também na frase enfática, né, a necessidade da recim urgente, né, para a consciência que é rebelde. A recim e a reciclagem existencial. Então, ela pode começar com coisas simples, né, no exterior, mudando a casa, mudando a corte do cabelo, alguma coisa, e daí partir para a recim. Que a recim, ela é mais trabalhosa, né, do que a ressexis. E a recim, ela vai mexer no seu pensene, né, na sua atuação interior, ela quanto consciência multidimensional. Legal. E como que você vê a repercussão desse processo pessoal, né, no grupo, nos assediadores, no maior contato com os amparadores também? Se a consciência tem a vontade de fazer a mudança e decidir, ela vai optar por circular em outros grupos. Ela vai evitar aqueles grupos em que o gatilho da rebeldia vai startar. Então, o ideal é que ela mapeie e faça uma autoanálise, né? É indicado aí a técnica das 5 horas, né? Para fazer essa autoanálise profunda e verificar quais as situações em que eu entro nesse holopensene. Quais são as pessoas, quais são os locais, quais são os temas que me tiram do sério, e aí fazer essa reciclagem. E ela pode começar por 1 hora por dia, né, para não ser muito agressivo, muito drástico, né? Faça 1 hora por dia essa reflexão, essa limpeza. Então, 1 hora eu vou cuidar. Não entrei nesses gatilhos? Muito bem, amanhã eu vou fazer 2 horas. E assim ela vai continuando até chegar a 1 dia, 2 dias, 3 dias, igual a pessoa do Alcoólicos Anônimos, né? Sempre é 1 dia sem ingerir bebida alcoólica. Porque é autoesforço, não tem outro jeito. É autoesforço. Ninguém vai fazer pela gente. E aí mapear, né, no trânsito. Meu gatilho é o trânsito. Então, eu não paro de dirigir, mas eu me policio. Então,
sempre se policiando. E aí cada um vai escolher, né, quais são, e também qual é a gradação da minha rebeldia. O que é? Grita, bate, esperneia, chuta, xinga, bota a mão para fora do carro e grita, sei lá. Ou então aquele lá, olha a vaca. E aí tinha uma vaca ali no pasto, né? É uma piada, tá? Legal, obrigado. Ele estava avisando, né, que tinha uma vaca ali depois da curva. Marlene, Oi, na página 14, tá. ciclologia. O segundo ciclo, o ciclo dos aborrecimentos promotores das reciclagens compulsórias. Você fala mais um pouco? Uhum. Eu tenho muito esses ciclos, né? Já é uma combinação com o amparo, né? A pessoa, ela penseniza a respeito de algo que poderia fazer com que ela fizesse a reciclagem. Então, por exemplo, filhos. Filhos, para mim, é um corredor de reciclagem. Porque marido a gente abandona, a gente divorcia, né? Agora, filhos a gente não pode divorciar. Então, tem que assumir, e é eterno aquele negócio ali. Tem que ir em frente, não tem depressão, não tem dia de feriado, não tem domingo, tem que ir em frente. Então, esse essa foi uma característica muito boa que a gente inventou no extrafísico, né? Para a minha proexis. Porque senão eu estaria aí junto com a Anita Garibaldi, sei lá mais quem, fazendo alguma coisa. Seria tipo assim um corredor que você escolhe, não, nessa tarefa aqui eu não vou me desviar. Um fixador. E aí também a pessoa vai escolher qual o tipo de fixador que é mais adequado para o meu perfil, né? Como a pessoa funciona, qual é o seu modus operandi para conseguir tirar o maior proveito da sua personalidade, como é que é você? Marlene, meus parabéns aí. Obrigada. É um pouco ainda nessa linha, na página 14, em efeitologia. Que bom ver todo o pessoal aí. Você poderia ampliar os efeitos abrangentes da recomposição grupocármica e consciência rebelde? É muito bom a gente olhar para trás e verificar que o trabalho que foi iniciado, ele está dando resultados. Com o grupo Karma, com o grupo de amigos. E esses trabalhos, eles vão se multiplicando, né? Que você trabalha na docência, você vê o seu aluno já reproduzindo aquilo que você ensinou. E isso aí é muito gratificante. Eu imagino o professor Valdo, né, que deve babar ao ver algumas pessoas, né, reproduzindo já tudo que ele ensinou. E isso aí é muito gratificante. Então, essa recomposição, esses acertos, né, preenchendo as lacunas do passado que a gente deixou em branco, isso aí é muito bom. Às vezes a gente tem um currículo passado muito extenso, né, e exige um esforço assim um pouco maior. Então, diuturnamente trabalhando para poder fazer essa recomposição. Quer dizer, no caso da consciência rebelde, da superação, é a superação intraconsciencial e ao mesmo tempo que você consegue fazer essa recomposição em função dessa superação. Isso, a abrangência disso, né, nós não temos nem ideia, né, só quando ocorrer a dessoma é que a gente vai aquilatar, né, como é que foi o nosso trabalho, onde podia ter sido melhorado, o que a gente conquistou a mais. Então, isso aí... porque, na realidade, eu só vou conseguir superar isso, eu acho que daqui a algumas vidas, né? Por enquanto, 51% está garantido, senão a gente não estaria aqui, né? E o percentual até o serenismo, eu acho que sempre vai ter um resquíciozinho que vai ter que ser trabalhado. Então, eu estou tranquila, né? Já podemos fazer o verbete, ajudar outras pessoas, né? Isso aí é muito gratificante.
Muito bem. Tudo bem? Agora a verbetógrafa. Megapensenologia, página 13, segunda linha. Você poderia relacionar o último megapensene, rebeldes geram déspotas, com o egão? Com certeza, né? Rebeldes sempre tem egão. Traço que vem do poder, seja lá um mega assediador, né? Ele tinha o poder do assédio. E eu não vi ainda nenhum rebelde que não fosse déspota, que não exigisse alguma coisa, não fosse impositivo, né, nas questões aí de falar e pedir alguma coisa. Então, o pedir é muito raro, né? Ele exige que ele tenha isso. Então, sempre vai gerar déspotas. E a gente pode falar também nos políticos, né? Quantos políticos déspotas nós temos só na América Latina? As democracias fantasiadas, né? Então, as tiranias ainda graçam aqui pelo nosso território. E os déspotas, os mini-déspotas, né? Os vereadores, prefeitos e por aí vai. Os chefes, né, de trabalho. Então, há uma infinidade aí ainda de rebeldias indomadas. Posso perguntar aqui? Na ciclologia, o primeiro ciclo, algoz-vítima, fomos algozes e vítimas muitas vezes, né? Aí, na sua opinião, o que fortalece, ou se não tem prevalência, o que fortalece essa rebeldia? É o de ser vítima ou de ser algoz? De ter sido? Eu penso que ambos, porque o rebelde, ele identifica o algoz imediatamente. Pelo tom da voz, pela energia, ele sente pela voz que a pessoa está sendo déspota. Pela própria experiência, então. Pela própria experiência. Então, esse reconhecimento, ele é imediato, né? Aí ferve o sangue e ele quer agredir. E, às vezes, a condição dele é de menor. Então, ele precisa se calar para aguentar a situação, mas ele não perdoa. Ele guarda aquele cadinho para atacar no momento oportuno, em que houver uma brecha, ele vai atacar. Isso aí a gente vê nos presídios, em todos os lugares, né? Até nas chefias, os movimentos internos que tem, quem trabalha em locais com muitas pessoas, vê todo esse movimento aí de algoz vítima em várias situações, né? Quando alguém desce do poder, muda o governo, aí também o algoz e a vítima vão ter que se reposicionar. E é muito bacana quando a gente vê quando a vítima se torna o poder e trata muito bem os algozes. Esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Eu vi isso num local que eu trabalhei e fiquei admirada com o posicionamento de alguns políticos lá. São cargos políticos, né, esses de chefia. E ele foi fantástico com todos, sem exceção. Eu tirei o chapéu para essas pessoas. E é raro a gente ver isso, né? Tá bom. Tudo bem? Agora, em paradoxologia, você poderia expandir o paradoxo de gritar sem adrenalina? Existiria alguma situação em que gritar não seria nosológico? Não seria patológico? É. Sim, que é a cosmoética... Histrionismo, né? O histrionismo, a cosmoética destrutiva, Atares... Então, a impactoterapia. Não lembrei agora do professor Valdo falando, né? Quando grita fogo, para todo mundo fugir quando tem um incêndio. É um grito, não é? É um grito. Mas é um grito de alerta. E ele sempre coloca a mão, né? Ele não treme, sem adrenalina. Então, essa seria a condição. Porque na agressividade tem adrenalina e tem autoassédio, quando não tem heteroassédio. Então, a pessoa vai poder identificar isso. Agora, em tecnologia, na página 14, última linha. Como funciona a técnica do espelho?
A técnica do espelho é você ver no outro os teus traços, o teu comportamento. Isso aí é muito bacana de você trabalhar. Porque nas manifestações dos outros, nós temos a nossa resposta no que nós precisamos mudar. Então, essa técnica do espelho é o ó. Porque vamos melhorando, a cada dia que tem uma rusga, alguma coisa, enroscou ali com aquela pessoa, é um sinal de que precisa trabalhar aquela questão ali. Vai que tem. Alguma coisa, ou entrou no autoassédio, ou heteroassédio, ou você assediou a pessoa, alguma coisa ocorreu ali e precisa ser trabalhado. Isso também é com instituições, com locais. A pessoa vai trabalhando essa técnica aí. Agora, em neossinapsologia, na página 14, segunda linha, você poderia discorrer sobre a aquisição de neossinapses da criticidade lógica através do estudo? A pessoa que é rebelde, ela tem uma criticidade alta, mas sem fundamento. Então, ela vai necessitar desenvolver a criticidade lógica. E uma das ferramentas que ela pode utilizar é o estudo. Pode ser o estudo formal, ou então o estudo a respeito de assuntos que ela tem um interesse. Então, ela vai formando sinapses lógicas dentro da realidade. E não vai ser mais aquela conversa de botequim sem fundamento e sem lógica, sem coerência. Então, vai, através do estudo, né, persistente, vai formando sinapses, neossinapses. É, porque na própria definição você coloca bem claramente essa questão da consciência rebelde, arrogando a si direitos e criticando de maneira exacerbada. Exacerbada. Né? Quer dizer, um ponto realmente fraco, complexo da consciência rebelde, essa questão da criticidade patológica. Criticidade patológica, isso mesmo. Deslocada, exacerbada. Né? E aí, se a gente pensar nessa questão dos movimentos sociais, né? Geralmente esses grupos rebeldes, revolucionários... Atuais que estão na rua aí hoje. Sempre eles acham que eles é que têm a solução, seja por causa ideológica, seja por causa financeira, religiosa ou alguma questão étnica. O fato é que a pessoa sai da visão de conjunto, das possibilidades, e arroga a si a crítica perfeita, né? A questão como sendo a solução. Né? Se a gente pensar só nos infiltrados anticosmoéticos que existem nesses movimentos, a gente já vai chegar à conclusão que não tem fundamento, não tem lógica, a criticidade deles é nula, não tem visão de conjunto, porque qualquer pessoa que chega lá e fala alguma coisa, eles aceitam aquela argumentação como verdadeira e partem para o ataque, né? Fazendo quebra-quebra. Então é uma vergonha, né? Ó, essa semana, não sei se vocês viram, teve imagens muito fortes daquele quebra-quebra na central de abastecimento de São Paulo. Foi um negócio impressionante, porque tudo começou com vamos dizer assim, um movimento contra a questão do pagamento do estacionamento. Né? Nada e acabou num quebra-quebra, uma confusão e... Todos perderam, ninguém ganhou. Ninguém ganhou. E o típico quebra-quebra sempre, né? Sem causa, não tem motivo pertinente, né? E é tão ilógico, porque eles estão destruindo exatamente o que paga-se e compra-se com os impostos, né? Patrimônio deles público, mesmo, né? Nosso mesmo, né? Então não tem lógica para raciocinar, para ver o que é que eles estão quebrando, né? Eles mesmos vão pagar mais caro, nós, né? É o subcérebro atuando. E você falou dessa questão dos infiltrados anticosmoéticos. Isso está bastante comum, cada vez mais. Cada vez mais. É nesses a política. Movimentos recentes aí, em geral, de black blocs, enfim. É o ganha-ganha da política, né?
a visão de conjunto é necessária, por isso que as neossinapses do estudo são fundamentais. Ler todos os jornais, pesquisar a respeito de política, para ter realmente a informação e pisar em solo mais sólido, né? Agora, sabe o que eu acho duro nessa história da rebeldia? Você, até em cima da pergunta da Marilene, e tem uma pergunta também, deixa eu fazer logo ela, tem uma pergunta de um teletertuliano, que é assim: professora Marlene, qual a diferença entre a indignação cosmoética com a rebeldia anticosmoética? Essa diferenciação e a vivência prática disso é algo complexo, né? Mas, enfim, vamos ver o que você pensa e o que você pode trazer para ajudar a gente a pensar melhor sobre isso. Eu pauto a minha percepção na questão do autoassédio. Então, essa rebeldia, essa indignação cosmoética, ela não tem autoassédio. Ela tem uma certeza, uma lógica, uma fundamentação multidimensional. A irreverência. Tem a questão da intencionalidade, né? Sim, a qualificação da intencionalidade. Dar o caminho das pedras. Isso. E com amparo, né? Amparo de função, que seria o caso, né? Agora, a outra, ela sempre tem o assédio. É indescartável. Então, todas que se situam na condição dessa rebeldia, pesquisa o autoassédio. Qual é a qualificação desse autoassédio? Para poder chegar aos gurgumilhos dessa questão, para realmente eliminar. Agora, porque nessa linha, eu lembrei de um diálogo que eu tive essa semana com uma pessoa, coincidentemente, a pessoa trabalha num órgão público, enfim, e ligada a um ministério, e ela comentou comigo, né, porque a gente ouve e lê nas notícias a problemática do loteamento do governo, dos ministérios, né, entre os partidos coligados com o partido principal do governo, e a gente sabe perfeitamente quanto que isso é negativo para a questão do que precisa ser feito, né, porque passa a ser mais importante a divisão do poder entre eles do que o que precisa ser feito para todos, né? E é impressionante quando a gente entra assim nos detalhes de alguém que vivencia, o que conhece a estrutura de uma empresa, de uma instituição. Porque isso que a gente vê na imprensa acontece em todos os níveis hierárquicos, né? Então, a divisão, o loteamento aí de cargos acontece em vários níveis hierárquicos, né? E aí eu tive uma posição de indignação cosmoética. Eu virei para a pessoa e falei: escuta, mas vocês não fazem nada, fica todo mundo vendo isso de braços cruzados e fica assim mesmo, é normal? Porque aí tem aquela coisa, né, do fulano que entra, que passa a ser chefe de todo mundo, que não entende nada do assunto, e que aí começa a mandar e a desmandar. Aí vem o outro que também, tudo cargo político foi indicado do sindicalista, não sei da onde, enfim. E aí cria toda uma confusão técnica, em primeiro lugar, uma confusão no clima da instituição. Mas é impressionante como as pessoas, em geral, o negócio está tão permeado no Brasil, que as pessoas, não, eu acho que não está num nível assim que ninguém fica todo mundo imobilizado. É impressionante. Aí tem a ver com a pergunta que eu quero fazer para a Marlene, e depois uma para você, Dulce, que é o oposto. Você ligou o microfone? Está ligado. Em antagonismologia tem o oposto disso aí, que é a apatia e a rebeldia, né? Quando todos ficam de braços cruzados e aceitam tacitamente isso, como é que fica essa condição do extremo oposto da rebeldia, que é essa aceitação? Como é que você vê isso, Marlene? Em geral, é quando há uma prepotência acentuada.
que às vezes até os iguais não conseguem se manifestar. Colocar claro, às vezes, a condição daquela, seja lá uma empresa pública ou no próprio governo. Então, às vezes, os iguais se sentem tão ameaçados que não conseguem se rebelar e se tornam apáticos. Já os que são apáticos, né, continuam até acabar aquele ciclo, né, porque nada é eterno, né, acaba aquele ciclo e aí conseguem se manifestar. Ou juntam-se os contrários e os afins para derrubar aquele poder que é déspota. E o interessante é, a Dulce falou sobre essa condição, vem um, entra outro, sai, entra outro, os cabideiros, né? E vem e colocam seus afins ali para gerir o poder e há essa aceitação de forma até banal, como se fosse algo comum. E como é que é? Fica de braço cruzado em relação a isso. Então, é uma indignação, mas seria rebeldia? Seria não, rebeldia? Eu queria recorrer, Marlene, Sim. se você me permite, você colocou aqui, é o item 8 da sua remissiologia, que é o binômio autoconformismo com autoinconformismo. Então, e é justamente essa convivência. O conformismo, ele já é patológico, né? E o inconformismo, para ele ser positivo, ele tem que ser sem adrenalina, com a gradação aquela palavrinha lá, da cosmoética destrutiva. Porque essa questão a qualificação da intencionalidade. Porque essa questão do conformismo, do autoconformismo... É patológico. Mas você pode ter um autoconformismo com uma situação que não é de todo patológica, né? Ele pode ser patológico. Que não tem remédio, está remediado, é isso? Dependendo da situação. Agora, é o que você falou, você tem que ir tem que ver a intenção, você tem que ter a crítica sobre aquilo que está acontecendo. E aí a pergunta, mas será que eu não tenho nenhuma forma de agir para melhorar essa condição? Eu usei todos os recursos que eu tenho disponíveis? Eu fiz todos os contatos? Fui em todas as instâncias, né? Fui até o Supremo? Porque no caso da questão do conformismo, da aceitação, por exemplo, a gente aqui na condição de intermissivista, né? Tem coisa que você não tem, você vai fazer o quê contra os milhares de seitas e religiões que tem? Você vai fazer TARE, você vai, quando possível, você vai escrever, mas tem uma aceitação, um conformismo, entre aspas, que a gente tem que entender respeito, que é preciso, dependendo do nível. Aí não estaria mais dentro da admiração e discordância, porque de alguma forma não é um conformismo. Você não está se conformando com aquilo, você está mudando aquilo que depende de você. Aquilo que depende de muitas instâncias e hierarquias tem que ser avaliado exatamente o contexto, porque o ambiente, para ver se você vai fazer uma missão superavitária ou vai ser deficitária, né? É bem complexo isso. Por isso que tem que ter uma crítica muito apurada, como ela colocou. Então, né? Exatamente. Eu vejo três, pelo menos, né? 3 condições aí. Essa que vocês estão falando agora, que seria um conformismo autoconsciente, de pacificação íntima e de compreensão, né? De omnicompreensão, de respeito, por exemplo, tolerância. O papel de um infiltrado cosmoético. Isso. Né? Eu vejo o problema da acomodação e dessa banalização, que é uma coisa terrível, porque aí você vai mudando a sua forma ética e moral de pensar. E vai se acompliciar, e aquilo é normal, é uma regra normal. Aquilo é normal. É uma coisa assim, passa a ser da natureza da pessoa, a pessoa não tem condições de fazer diferente. E outra, que é a questão daquela coisa que a gente falou do algoz e vítima. Então, assim, a pessoa se conforma, entre aspas, mas por dentro fica remoendo e uma hora vai vir o retorno daquele reprimido, que nada mais é do que fazer a mesma coisa que os outros faziam com ele. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem essa questão aí, que é séria, né? Agora, a gente tem que cuidar da gente, né? Quando a gente fica passiva,
qual é o tipo de passividade que a gente está tendo naquele momento. Qual é o mecanismo que fez com que eu... né? A gente está tendo a autocompreensão daquilo e a autoconsciência de fazer aquilo. A gente está se reprimindo para depois Será um subjugo, né? Pois é. Mas vou retomar a sua pergunta aqui. Você trouxe a remissiologia, a pergunta que eu quero fazer para você. Dentro da abordagem da vontade da consciência inteira, do ponto de vista da consciência rebelde, como que você vê, Dulce, essa condição do assumir a vontade consciencial para superar traços tão arraigados como a rebeldia? Esse atributo da vontade, se você cruzar com a questão da rebeldia, tem dois aspectos bem sérios, né? Um, que, em geral, esses líderes déspotas, genocidas, esses mais bravos e bem baratrosféricos, eles têm vontade muito forte. Eles têm um mega atributo da vontade totalmente ectópico, desvirtuado, nosográfico, ectópico, mas eles têm aquela característica de ir fundo no que eles querem, de autodeterminação, persistência, eles têm uma série de atributos guarda-chuva, sabe? Então, o desafio é usar esse atributo de maneira cosmoética, né? E eu penso que a maioria aqui, enfim, vários de nós... O diferencial é a intenção, né? A questão aí é a cosmoética, realmente... Tem muita abordagem sobre isso, né? E é bem sério você começar a estudar e a pensar. Tem até um filme famoso sobre o nazismo, tem um livro também, que chama O Triunfo da Vontade, que é daquela cineasta bem badalada do nazismo, né? A Leni Riefenstahl, eu não vou saber dizer o nome dela direito. Mas, enfim, essa é a questão, é você justamente transpor, né, para considerando a cosmoética. E a Marlene vem colocando isso, né, desde o início, da importância de você ter essa reflexão do que você está querendo, né, de como você está qual é a sua intenção por trás dos seus atos, e com isso você conseguir mudar, né? Quer dizer, você deslocar a sua volição para o que realmente, efetivamente... Mudança do temperamento, que é complicado, mas não é impossível. Porque aí se você pensar, só um minutinho, se você pensar naquela técnica, o professor Valdo tem verbete, outro dia a gente falou que alguém apresentou algum verbete que se tocou no assunto. Mas, enfim, é aquela técnica da compensação, né, de trafor, trafar, de você usar um trafor, um mega trafor, para combater um mega trafar. Então, eu acho que é bem isso. Você usa aquela competência que você tem volitiva, né, do atributo em si da autodeterminação, em prol conjugando com algum veio que você tenha traforista, né, alguma linha de assistencialidade. Aí você tem que tentar descobrir, né, que trafor você pode conjugar para mudar, né? Para usar isso de uma maneira positiva. Que eu acho essa técnica perfeita, né? Sem ela, acho que a gente dificilmente evoluiria, né? Sem usar o trafor para combater o trafar. Acho que ia ser difícil, porque em determinados momentos são tantos os trafares, né? Tantos, e ficaria meio complexo, assim. Então é isso. Não sei se ajudou em alguma coisa. Quer falar, Marlene? Não, eu acho perfeita essa sua colocação, porque quando se pensa em mega assediador, só se pensa em traço negativo, mas todos eles também têm seus atributos, né, suas qualidades, né, desenvolvidas. E por isso que eles são mega, e por isso que são líderes, né? E senão também não estaríamos aqui, né? Porque para começar a trabalhar a vontade do zero, levaríamos mais outros milênios. Marlene, eu estou aqui pensando na questão da criticidade. Que a pessoa, para ter níveis de criticidade ou para desenvolver níveis de criticidade, ela tem que ir contra, ela tem que analisar
a mais. Algo a mais. Ela tem que enxergar por detrás dos montes, tem que fuçar, tem que olhar, e ela tem que ter essa vontade de ir, essa instigação própria, que é natural de olhar, né? E falar mais, ou ir contra, ou questionar, ou perguntar. Esse é o lado bom do assediador, se é que a gente pode falar, né? Que é a criticidade. Só que onde ele erra na dose é exatamente a intenção e a linha distorcida aí da questão. Mas a questão da criticidade neutra em si é fantástico, porque a pessoa tem que desenvolver, e ela vai desenvolver muitas vezes quebrando a cara, errando na dose. A criticidade é neutra, né? Como? A questão da criticidade é neutra em si. É neutra então, em si. assim, não é um trafó você tem que qualificar. Você vai qualificar, você vai recuperar aquele traço. Porque ele é neutro. Você pode usar para o bem ou pode usar para o mal. A vontade é qualquer uma delas, né? Os grandes, como foi enumerado aí, eles estavam usando erradamente, né? Em prol de, como e tal. E nessa recuperação, nessa virada de mesa da reciclagem dessas personalidades, ela vai recuperar como se fosse uma reconfiguração do traço para o lado mais agora assistencial, positivo, cosmoético, e aí vai, né? Então tem que pensar um pouco assim que é o contrário da neutralidade do atributo como que você está usando, né? Que é o contrário da apatia, da pessoa ficar, né, aceitar. Então são as gradações que você trouxe muito bem, né? Então, as gradações da situação é que é o fiel da navalha, dá né? O tom, ponto que dá o tom da sua abordagem, da sua participação. Fafá, quando você começou a falar, eu me lembrei do Star Trek, porque você falou de ir onde ninguém antes esteve. É a frase do Star Trek. Olha, eu não assistia, mas... A criticidade, realmente, ela vai ver nuances né, imperceptíveis aos olhos comuns. E daí seria a criticidade lógica, né, positiva, né, que vai agregar mais valor àquele... É porque você vai fuçar, né? Tem que fuçar. Sim, esmiuçar, vamos ciscar, olhar, perguntar, questionar, como é que funciona, né, o que tem... E é natural errar na dose, principalmente quando a pessoa não tem o hábito, né? Muitas vezes a gente erra a dose, né? Erra no tom. Agora, professora Marlene, você quer falar? Fala aí. Rosa. É que eu pensei que é uma questão de forma e conteúdo, né? Sim. Você tem que equalizar aí a melhor equalizando, maneira, fazer um balanço aí da forma. Vai aprendendo até virar paradiplomata. Estou lembrando do verbete do professor Leonardo, que era dosificação da assistência, alguma coisa assim, né? Ser assistencial. Era bem nessa linha. Bem, vamos lá, professora Marlene, polinomiologia, página 14. Você poderia expandir o polinômio vaidade, obnubilação, poder e perda? A vaidade já é nosográfico, né? A vaidade acentuada, vai obnubilando, não enxerga mais, os aplausos são só para a pessoa e até chegar ao seu final, né? Em geral, erra. É difícil se ver uma pessoa que é vaidosa que não erre na carga, né? No percentual ali que ela vai executar, ou seja, na palavra, na roupa, na pintura, na tinta. Em geral, há um erro, né? E acaba por perder. Perde oportunidade, né? Então, a dosificação, como, né, que era assunto já anterior, ela necessariamente precisa permear todas as nossas ações. Vamos chegar lá, né, fazendo essa... Você considera, então, que a vaidade é um traço comum, assim, é muito geral, comum, é muito comum, sim. E vai aumentar muito ainda, até 2075 vai aumentar muito, né? É só ver o funk, não só o funk, mas muitos cantores aí e cantoras que estão na mídia agora. É incrível
mudança de nariz, de cor de cabelo, tudo. Então, a vaidade, é necessário, sim, um pouco de vaidade. Mas aí seria uma autovalorização, e não a vaidade em si. Se uma autovalorização do seu aspecto físico, a força presencial, algo assim bem clássico, bem... Eu não vou usar sério, porque sério daí já é, digamos assim, é muito... Seria agressivo, né? Mas um toquezinho assim de leveza, de cuidado, né? Principalmente nas mulheres. Os homens também, né? O corte de cabelo bem aparado, tal, aquele sapato limpinho, tal. Então, isso aí é necessário, sim, até faz parte, né, da higiene e tudo. Mas o exacerbado, né, fica a desejar, né? Ocorre a obnubilação e também a perda, né? O erro. Tudo bem? Tudo bem. Quer falar, Pilar? Marlene? Fala, Pilar. É sobre a sindromologia, na página 15, a síndrome da abstinência da baratrosfera. Eu considero que todas as consciências, né, num nível de agressividade assim acentuado, elas sofrem dessa síndrome. Então, uma questão aí seria a remissão dessa síndrome. Então, um dos objetivos, tanto é que eu coloquei que ela está aqui bem explicitada, né, que seria a eliminação dessa síndrome, né, a remissão. E de uma forma consciente, né? Conscientemente fazer esse trabalho, fazer essa remissão. Porque a pessoa sabe de onde que ela veio. Ela tem consciência já disso e vai trabalhar. Você falou ainda há pouco dos bolsões holopensênicos. O holopensênio. Tem relação direta, tem tudo, né, a ver. Essa síndrome, no caso. É. E às vezes até há o refluxo, né, dessa síndrome em determinados momentos. E aí a gradação novamente para essa remissão. O trabalho, né, com afinco para poder fazer essa remissão. Quer dizer que esses grupos que nós estamos vendo se manifestando aí, esses Black Power, essas coisas aí, eles são da baratrosfera, só que eles não estão ainda se ligando nessa remissão ou nessa... ainda não tem essa lucidez para fazer por conta própria, né, essa recim. Então vai demandar ainda algum tempo para que eles tenham lucidez e vontade para fazer isso. E o que você acha assim que poderia, que movimento ajudaria nessa remissão, ou nessa saída, ou nessa melhora desses ataques que eles estão fazendo, dessa manifestação? É igual um vício, a pessoa está viciada nessa amizade, nessa manifestação, a forma como se manifesta, isso é um vício. Onde tem uma guerra, a pessoa vai, onde tem uma rebeldia aí qualquer, a pessoa pega na arma, não quer nem saber contra quem que é, ela vai. Então, isso é um vício, é uma cachaça, e vai precisar levar muito na cabeça para poder... São com os réus obnubiladas. É comportamento de manada, entrou naquele holopensene, não raciocina e vai embora. E isso aí, né, eu vivi muito isso. Né, a gente sabe disso, não dá para negar. Então, o trabalho também com os ex-amigos, né, de jornada, né, a gente reconhece também esses ex-amigos e consegue olhar para trás e ver que você já superou muita coisa, né, já deixou aqueles ex-amigos para trás e, na medida do possível, você agora pode ajudar. Sim, então há o aspecto de que há uma manifestação que seria deles próprios, quererem mudar. Sim. Agora, eu estava perguntando que movimento você acha que facilitaria para eles a mudança? O meu movimento?
Em relação a eles? Não, para eles. Para eles. Para eles vão virar... Porque nós já fazemos energeticamente. O esclarecimento, eu tenho a impressão que o melhor seria eles serem vítima muitas vezes. Só aí vai cair a ficha. Porque o esclarecimento agora não vai ter entrada. Agora, Marlene, você não pensa, não sei, vocês aí, a questão de um tipo de educação mais social, por exemplo, essas iniciativas que tem nas comunidades mais carentes, de pessoas, de atividades relacionadas a funk, até dança, arte, enfim, várias atividades, música. Que, de certo modo, podem chamar atenção para essas pessoas de uma outra realidade, e a partir daí elas entram nessa linha que você está falando. Podem até continuar vítimas. De todo modo, essas pessoas têm uma condição aí de vítimas da pressão, da coerção social, né? Já por nascerem num ambiente tão inóspito, eles já querem tudo para eles, né? Não é? Você não acha que elas já são? E um aspecto da criticidade exacerbada deles é porque eles se sentem vítimas. Porque eles querem tudo para eles. São revoltados. Se sentem vitimizados e... Eu estava pensando, quando a Pilar começou a falar, eu estava pensando mais nas consciências. Mas agora caiu a ficha no número de consciências que já estão ressomadas e que vai aumentar, e que nós precisamos estar preparados para acolher e lidar de uma forma positiva com isso. Eu penso também que a educação seria a forma, desde o berço, né? E também lidar com o cerebelo, porque elas são cerebelares. Então, há a necessidade dessas atividades cerebelares para que elas se mantenham ocupadas e, na medida do possível, né, aquelas conta-gotas de tares. Esse casamento é bem pertinente, né? A questão da Congerel, a síndrome da abstinência, da baratrosfera e a rebeldia. E agora eu vou juntar mais uma parte na maniologia, que é a evitação da mania de acobertar as rebeldias dos filhos. Que é depois da... Que é a educação começando em casa, né? A educação das mães, né, dos pais. Aí, como é que faz? Começa primeiro com a criança, depois os pais? Ou os pais que vieram de lá com as crianças? Como é que houve uma abertura muito grande depois da Segunda Guerra Mundial com relação aos pais, né? Parece que houve uma frouxidão nos conceitos familiares e desandou, né, a família. Então, a gente vê aí que as mães não são mais como antigamente na questão de conceitos familiares, né, na segurança também. Então, há uma permissividade muito grande. Eu acho que isso aí foi um dos fatores, além de aumentar, né, as consréus. Não há limites, não há cobrança. Se são informados a respeito de alguma coisa, não, meu filho não faz isso. Não foi meu filho não é drogado. Às vezes o filho morreu lá com drogas e arma, tudo, e a mãe gritando, não foi meu filho. Então há uma veemência na negação, na aceitação que o filho é drogado e que é bandido mesmo. Então isso aí a gente vê, é muito comum, e não é só de famílias pobres, não é só o morro, é por todas as áreas aí da sociedade, todas as classes sociais, infelizmente, né? É uma condição mais antropológica e sociológica, né? A questão do valor da educação, e é um vício, né? Que os pais que não ensinou, também os filhos dele não ensinaram para o seguinte, e assim está um ciclo. E esse ciclo precisa ser quebrado com todos esses projetos que já existem nas comunidades. Isso já é uma forma de profilaxia na área da educação. Então, isso ninguém muda com pílula ou com determinação. É trabalho de voluntariado, é um trabalho de ensinar valores, reensinar os valores, né? E, ao mesmo tempo, é uma questão social. Né? Não vai ser de todos, vai ser de pouquinho, é um trabalho de formiguinha que tem que ser ampliado, né?
É só a gente pegar muito os trabalhos que têm acontecido, os projetos que têm acontecido nas comunidades que já está trazendo resultado. E esse aluno que antes rebelde, essa criança antes que não aceitava as condições, hoje ele está voltando para a sua comunidade para ensinar, para retribuir o que eles já conseguiram conquistar e reaprender. Que é essa virada, né? É a educação e é com a educação. Tem e o setor voluntariado. Clássico, né, daquele rapaz, Roberto Carlos, se não me engano, que era menor de rua, assim, foi parar na FEBEM, e hoje em dia ele tem uma ONG, enfim, faz um trabalho super tem uma bom listagem de enorme de educação. exemplos. Uma listagem enorme de exemplos. A hora que você falou, eu lembrei dele, assim, eu acho ele clássico. Mas com certeza tem. E é tem isso muitos, que vai fazer reverter, porque vai ser tem aumentado bastante esses trabalhos sociais. Agora é uma pena, porque com todas essas iniciativas, eu penso que o anti-exemplo de quem está no poder, vamos pegar agora aqui o caso brasileiro, né? Ele é uma ducha de água fria nessas pessoas que estão tentando se soerguer. Pensa uma pessoa que nasceu num ambiente inóspito, pobre, né, com muitas dificuldades, e ela ouve diariamente o bombardeio de descalabro no poder público. Aí, Dulce, na minha percepção, eles estão, essas pessoas que estão tentando se reerguerem, eles estão em teste da vontade e determinação, da mudança da vontade de mudar. Então, nós temos alguns exemplos, raros, mas nós temos. A maioria dos nossos exemplos, de alguma forma, são negativos, né? Com relação à política, com relação à forma de trabalhar, de dar e de fazer todo esse processo, que seria, de alguma forma, obrigação do governo. Mas somos nós os responsáveis por eles que estão lá. Agora, então, de alguma forma, tem também uma reflexão claro, de base para um futuro melhor, quem sabe. Claro, que muda o percentual de responsabilidade. Exatamente. Né? Exatamente. Eu não consigo juntar o aspecto cerebelar com o aspecto da rebeldia somente. Por quê? Porque eu acho que são consciências rebeldes extremamente inteligentes. Tem gente com um nível de articulação mental que é impressionante. O que acontece é que a pessoa erra na dose e escorrega, mas o nível de articulação, o planejamento que eles fazem, né, de comunidades. E o pessoal vem trabalhando a argumentação. Não quer dizer o que todo rebelde argumenta muito bem. O problema da consciência rebelde é a intenção dela. Sim. Então, em geral, ela quer tomar o poder, ela quer sair na pancadaria, ela não quer ouvir o outro, levar vantagem. E nem sempre é por inteligência. E nem sempre é por inteligência. É por desejo do poder. Às vezes é algo momentâneo. Não quer dizer que seja inteligente. Nesse ponto aí é cerebelar. Né? Eu lembrei também da desarticulação de todos os movimentos sociais organizados a partir de 64. Então, a sociedade está completamente desarticulada. Podemos dizer sem pai, sem mãe. Porque antes ainda nós tínhamos alguns movimentos que refreavam algumas ações. Hoje nós não temos mais isso. E é necessário que a sociedade se articule novamente para frear essas situações. Então, esses movimentos de ONGs... teve um período de muita elevação nessas ONGs, mas hoje já é muito pouco. Algumas que sobreviveram. E, infelizmente, elas dependem do governo, né, de verbas. E aí é de cabresto, né? Ela está atrelada ao governo, ao poder, e ela não vai trabalhar contra quem lhe dá o dinheiro. Agora, tem aí a luz no fim do túnel das redes sociais, né? Mobilizando aí. Mas eles vão chegar ali também. Se consegue alguma coisa com essas assinaturas, né, essas petições. Os abaixo-assinados. Existe ainda um percentual que traz essa característica que você está trazendo, Marlene. Porém, as que têm assim, um índice muito alto de corrupção, elas não têm se sobrevivido por muito tempo. Não pode sobreviver. Elas não sobrevivem. As que estão sobrevivendo é que têm um índice mais alto de ética. De trabalho efetivo. E de trabalho com resultado. Não sei se vocês viram no Fantástico, que é bem interessante observar, com relação à educação, que nós estávamos falando. Foi falado de uma escola que ninguém valoriza, a escola
estadual, municipal, né, de alguma, uma escola no Ceará, numa cidade que não tem no mundo que dê nada por ela. Um índice altíssimo de qualidade de ensino, por iniciativa das pessoas lá. E essa diretora, ela fez o seguinte: não, tudo que vai ser investido tem que ser com o povo daqui. Então, ela teve que ter uma batalha muito grande com os governantes, por causa do apadrinhamento, do que indique e tal. E ela bateu firme, fez um grupo, uma equipe. Hoje está sendo referência para todo o Brasil, essa escola. Então, é questão mesmo de comunidade, da pessoa, do líder que está fazendo aquilo ali, que ajuda, faz com que todos os seus outros compassageiros, né, daquele projeto também sejam firmes na sua determinação, e vai criando massa crítica para esse futuro, né, mudança de paradigma nosso, da política brasileira. Depende de cada um, né? Se cada município se reunir e trabalhar as questões do próprio município, já vai ajudar muito. As questões regionais. Quer falar? Sim, porque a gente fica, num certo momento, até sem ação e sem saber o que pensar. O que eu penso a respeito disso? Bom, eu penso, parece que é tudo repetido, assim, né? Parece que as coisas vão se repetindo. Mas, nessa repetição, tem que surgir uma repetição mais forte, que dê continuidade, que possa se infiltrar, se impregnar nesse meio, ou nesses bolsões de Consciex, ou nesses bolsões de Consins, mas com uma força maior, né? Como que vai desencadear essa força maior? É que está esse trabalho dessas consciências, né? Nós estamos já inseridos. Olha só a Foz do Iguaçu. Estou pensando aqui na questão do exemplarismo da atuação aqui da CCCI em Foz. Porque se a gente pensar em termos de Reurbex, não tem muito, a gente sabe, né, que até uns anos, algumas décadas, a coisa vai ficar mais complexa. Tem uma demora. E a questão é a gente ter lucidez para manter o foco e fazendo o que pode caber a gente de uma maneira mais eficiente, vamos dizer assim. Mais eficiente, porque mais autocrítica. É a tal aí história vem todo esse trabalho binômio, que né? a Conformismo Marlene e colocou. conformismo. Não dá para a gente também ficar se metendo em qualquer roubada, vamos dizer assim. E o cuidado aí para não entrar na questão da agressividade, enfim, da rebeldia. Sem causa. E até às vezes com uma causa, mas gratuita, que causa, né? Geralmente gratuita. Que causas. E, enfim, que aí a gente vê todas as bifurcações aí no mundo das rebeliões, dos grupos, dependendo qual o grupo que representa. Dos terroristas, né? Enfim, só... A representatividade quanto grupo também é importante, precisa manter o grupo, não dá para destoar do grupo. Se partir para a rebeldia, para a agressividade, né, automaticamente é expelido, né, do grupo. Então, tem que tomar esse cuidado também. Sobre esse assunto, né, de como, acho que assistiu a consciência rebelde, né, que eu acho que é a pergunta, o que eu penso é que, no fundo, assim, tem carências, né, que motivam. E aí a falta de segurança, de lucidez mesmo, de tratar a própria carência, a rebeldia evidencia as carências que tem para fora, assim, né? Então a gente está cheio de carências em todos os lugares. Então, uma forma que eu vejo é conseguir identificar e suprir essas carências que estão fora, para deixar de ter motivo, e aí a pessoa começar a ter que olhar, o que eu vou fazer? Eu tenho que começar a olhar para mim. Né? Então, nós assim, que temos um pouco mais de lucidez do processo, o que a gente consegue fazer é ir suprindo essas carências que estão mais evidentes, que a consciência rebelde, a gente mesmo, né, percebe isso fora, para ir tirando os motivos. Então, no fundo, nesse processo todo, a consciência rebelde ela acaba fazendo uma função importante de evidenciar o que está precisando ser calçado, né?
Uma característica da consciência rebelde é a pressa, a urgência. Então, ela não vai aguardar até que os poderes públicos se posicionem e digamos assim, consertem as coisas. Então, essa pressa ela tem que ser emergencial. Então, e daí eu acho que, né, formas de criar diálogo para não depender só do poder público, eu acho que é uma forma interessante, né? Porque essa rebeldia de quebrar coisas vem muito da desculpa de que não há diálogo, de que não se foi ouvido. Então, se tem espaço para ouvir o que as pessoas estão querendo dizer, a pessoa não vai falar diretamente qual é a sua carência, né? Mas acaba aparecendo e fica mais fácil de... Então, porque quando o diálogo fala em carência, é uma fonte mesmo. É uma dificuldade no relacionamento. Então, para suprir essa carência, essa consciência vai precisar aprender a assistir. Então, a rebeldia dela seria no sentido de assistir, de fazer alguma coisa positiva para alterar ou mudar de alguma maneira o que está fora, como você está colocando, né? Acho que é por aí. A própria autossatisfação em ajudar o outro, né? O trabalho voluntário seria uma indicação. Agora, professora Marlene, sinergismologia, na página 14, primeira linha. Você poderia ampliar o sinergismo, precipitação, ansiosismo? Os dois estão intimamente ligados, né? A pessoa precipitada é ansiosa, naturalmente. E sempre vai incorrer em erro, né? A pessoa que é precipitada, que é ansiosa, primeiro pelo mal que faz ao próprio soma, né? O ansiosismo, e a precipitação pelo erro, né? A falta de, digamos, de visão de conjunto, de informação, vai incorrer em erro. Agora, aqui na frase, na sua questionologia, você pergunta, né? Você ainda vivencia rebeldia na cotidianidade? Em quais situações? O que você observa assim, na sua experiência, na sua vivência? O que é mais comum? Assim? Mais comum é o gatilho ser deflagrado por uma pessoa. É o mais comum. O professor Valdo até colocou que a menina foi servir o café e ela acabou derramando café na roupa da pessoa. E a pessoa grita. Estava de paletó e ele grita com a menina que foi servir o café. Então, esse gatilho foi acionado pela xícara de café que derramou. Então, o que mais se observa é isso, o gatilho ser startado, né, por contato com outra pessoa. Logicamente que há o assédio, o autoassédio da pessoa, né, que chega lá e manipula a situação para que ocorra esse gatilho, colocando a pessoa em xeque. Então, esse é o que mais ocorre, né? Agora, pelas suas pesquisas, essa questão da rebeldia, ela é setorizada? Tem pessoa que é mais rebelde no trabalho e menos em casa, ou não? Ou é uma... Não, é geral, é geral. Ocupa a consciência por inteiro, assim? Sim, ela acompanha em todos os setores. Se bem que, quando está no trabalho, como tem uma hierarquia, ela vai modular um pouquinho, né? Depende do gatilho também, como a professora Suzane colocou. Porque, às vezes, ele vai, como é que a gente diz? Vai ter um surto lá no trabalho e vai jogar tudo para o alto e vai sair. Dá aquela rabanada, né? Aquela batida de porta e sai fora, dependendo do gatilho. Então, há essa gradação, né, da compressão da panela, em algum momento ela vai sair, vai soltar a pressão. Dulce, eu queria retomar uma questão que você mesmo falou da Cognópolis. Fico pensando assim, com relação ao verbete. Cada pessoa que senta aqui e que faz a defesa do verbete tem o seu grupo, que é um grupo que, na maioria das vezes, tem uma forma de pensar que pode ser diferente, ou que tem toda uma estrutura, e que, à medida que a pessoa traz no verbete, vai ampliando e vai compreendendo. Então, tem um nível aí também de criticidade, até de uma certa forma de rebeldia positiva, porque a pessoa está puxando as ideias e está trazendo
grupos. Então eu vejo que isso que se faz aqui é uma conta-gotas, né? Que certeza. Cada dia a TARES vai sendo ampliada e vai reverberando. E com certeza reverbera um monte na questão do extrafísico, das consciex, né? Que também é um ponto que está tudo muito ligado, né? E esse é o nosso trabalho aí, né? Certamente, Fabiana. Eu acho que é conta-gotas, né? Bem importante, Esse foi o objetivo também do verbete, né? Atender a esse bolsão. Isso. Esse holopensene. E eu acho difícil as pessoas que têm relação com você, ou com esse holopensene, ou com a pessoa que senta aqui, não saírem com várias minhocas e paraminhocas a mais. A mais. Positivas, mexidas. Né? Essa é a parte boa da coisa. Né? Por isso é bom o debate. Isso. Debater, 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 até esclarecer tudo. E eu acho bem interessante quando a gente pega tema, assim, está nas pautas do que ocorre, da fatologia e dos jornais. Porque qualquer debate que a gente faça sobre esses assuntos, colocando o paradigma consciencial, colocando a cosmoética, a multidimensionalidade, enfim, o negócio ganha uma amplitude tão grande. E ao mesmo tempo, eu acho que supre a nós todos, né, e teletertulianos, enfim. Eu não sei se isso ocorre com vocês, mas eu, às vezes, eu passo uma certa agonia vendo alguns debates na televisão, porque você fica assim, puxa, mas se ele soubesse se ele tivesse um pouco de inteligência evolutiva, isso ia para outro rumo, essa conversa. E eu saí porque às vezes fica ali naquele círculo restrito, e a gente com uma visão um pouquinho mais, né, sem querer ficar se gabando muito, mas um pouquinho mais ampliada, né, considerando esse paradigma, você já dá uma outra... Por exemplo, você colocar o assunto Reubex em qualquer manchete de jornal, o negócio já ganha uma outra dimensão, né, de compreensão, de abordagem. E ia caminhar mais rápido. Por exemplo, o que me dá muita pena é assistir os debates de futebol. Sim. Horas e horas debatendo futebol na TV. Se soubesse da Reubex, isso aí, rapidinho que o negócio mudava. Impressionante. Ficava pequeno, né? Tem ideias que ficam imediatamente minúsculas quando a gente coloca o paradigma da Reubex. Não, e outra coisa também que eu acho impressionante é a gente ver o negócio do repeteco. Né? Aí um briga daqui e dali, pega um pedaço do território. Aí os contra, não, mas esse território não tem nada a ver com tal país. Aí os que são a favor, não, mas olha, até tal século era deles sim, então tem direito, vamos lá. E fica, e não sai. Agora é a Crimeia, né? Nossa. E o pior é o discurso dos lá do nosso amigo Putin e tudo. Quem não está entendendo um pouco o que tem por trás, acha que ele é o santo, né? Que está tudo certo, que houve lá um plebiscito e... Nossa, é a bola da vez agora. É a bola da vez, Vamos reurbanizar. Vamos. Mas, enfim, cada país, o holocarma das nações, né? Aquela região, a Crimeia, enfim, a antiga União Soviética, de um modo geral. Nossa, é um negócio complicado. Há umas 3 semanas saiu uma matéria numa revista, eu não lembro mais nem o título da matéria, mas, enfim, contava um breve histórico da Ucrânia. É impressionante, assim, eu nunca estudei profundamente, assim, não conheço, mas é impressionante a repetição, assim, você vê perfeitamente a questão do ciclo persecutório, né, como tem o verbete da nossa amiga, a questão da interprisão, da lei de causa e efeito, da Reubex, enfim. E a maioria de ucranianos, a colônia maior no Brasil é aqui no Paraná, não é? Não sabia. Puxa, interessante, né? Vamos lá, vamos assistir. Ipsistas, atenção. Vamos assistir.
Agora, professora Marlene, em Culturologia, na página 15, você poderia comentar a cultura do caos e a cultura da pacificação no contexto do verbete? Então, a cultura do caos é o que a gente está vendo aí na mídia, né? As guerras intestinas que nós temos, a guerra no trânsito, a guerra do tráfico, a guerra das meninas sendo sequestradas. Então, há muitas guerras, é o caos, e não temos uma defesa efetiva do governo com relação a esses assuntos. E a cultura da pacificação. Isso. Vai depender de cada consciência, né? Essa pacificação íntima, lidando com essas questões, né? Esses assuntos tão dramáticos, né? Muitas consciências aí sofrendo esses ataques, esses, digamos assim, acidentes, e tendo que manter essa pacificação, um consolo, né? No caso da Socin, tendo que ter algum tipo de consolo para continuar vivendo. Então, depende também muito dos intermissivistas, né? Essa cultura da pacificação íntima, da serenologia, para dar suporte a essas consciências daí no extrafísico, né? Intrafisicamente, né? A questão de deslocamento, mas extrafisicamente para que elas consigam se manter rígidas ainda, apesar de tudo. Agora, professora Marlene, a gente já está quase finalizando, mas eu queria que você comentasse esse paradoxo, aí para fechar, arrematar o assunto. Você colocou aqui o paradoxo de gritar sem adrenalina. É, digamos assim, bater na mesa, falar, gritar, sem adrenalina, sem tremer a mão e sem jogar energia na outra consciência, seja lá o assunto que for. Então, essa é a assistência mais digamos assim, efetiva que se conhece. Num rompante aí, fazer com que a outra consciência tenha um impacto, a impacto-terapia, e consiga manter a lucidez e aceitar a TARES, né? Fazer com que assimile aquela informação e possa, então, mudar. Então, ela é muito utilizada tanto intra quanto extrafisicamente, essa impacto-terapia. E como é que você vê o uso dessa técnica aqui no nosso nível evolutivo, assim, nos preparando aí no contexto da pré-intermissiologia, da liderança para a liderança intermissiva, né? Seria também uma convocação aí para que a gente possa exercitar isso e poder fazer cada vez melhor. Vamos errar muito ainda, né? Vamos dar umas esbarradas aí, uns escorregões, mas vamos nos preparar para que esse atendimento seja realmente efetivo. A pré-intermissiologia já está em andamento e estamos aí. Agora, quer dizer, antes de mais nada, tem essa questão bem séria da autopesquisa, né? Você comentou da importância óbvia de se fazer reciclagem para lidar melhor com a condição da rebeldia. Sim. E você dá alguma dica aí do que você de alguma técnica ou de alguma experiência sua em termos de pesquisa? Eu copio muito o professor Valdo, o que ele faz, eu vou copiando na medida do possível, né? Ele falou numa técnica de exteriorizar energias para o universo. Eu copiei essa técnica. Num dado momento, eu perguntei para ele, como é que o senhor faz isso, exteriorizar energia para todo o universo? Gente, isso aí é uma... Será que eu sei fazer isso? Será que eu consigo? Aí o amparador diz assim, o universo é aqui. Onde você está é o universo. Isso foi assim uma verdade para mim tão acachapante que eu não tinha me dado conta. O universo é aqui. Então, se eu estou exteriorizando energia para o universo, pensamento é ação, o universo todo está completo com a minha energia. Isso é teática, né? Estou aceitando essa teática, estou fazendo. E essa é uma técnica que eu estou utilizando, exteriorizar energia para o universo todo, porque daí eu não estou fazendo acepção de nada. Eu estou exteriorizando para quem precise. E é uma técnica que pode ser usada perfeitamente em possíveis ímpetos de
Da consciência. Sim. Quando você da agressividade aí desse perfil, né? Uhum. Porque daí... Da rebeldia, da consciência rebelde. Da irreverência. Porque a equipe extrafísica vai estar atuando, ela está atenta, você está disponível. Ela vai utilizar essa energia no mais urgente, no que for necessário. Você não está direcionando, não, vou autorizar energia só para a minha família, vou autorizar energia só para os árabes, só para os alemães. Não, você não está fazendo acepção. Onde tem necessidade, a energia está lá. E é uma técnica que eu uso. E a autopesquisa também faz parte da minha vida desde criança. Eu já vim com esse traço do intermissivo. O questionamento, a pesquisa, dá certo, não dá certo. A minha sogra falava assim, nariz de folha, né? Porque tudo eu estava metendo o nariz para saber como é que faz. Ela falava assim, nariz de folha, você é bem nariz de folha, porque ela estava fazendo bolinho, do nada ela fazia um bolinho, fazia um bolo e todo mundo tomava café. Então eu queria saber, eu quero saber dessas técnicas para ser polivalente. E aí eu sempre faço essas coisas aí, né? Pesquisando sempre. Muito bom. Nosso tempo não está esgotado. Eu agradeço a presença, a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, a nossa verbetógrafa. Vamos aguardar aí os novos verbetes, tá certo? E a sua acompanhante também, né? Doutora Suzane. Aguardamos aí seus verbetes e os nossos anúncios estatísticos. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 17 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Gláucia com a Sinvex, da Sinvex, e a Elizabeth com a curso técnica de mais 1 ano de vida. Boa tarde a todos. Em nome da Sinvex, eu convido a todos, tertulianos e teletertulianos, para o 11º Sinvex, que é o Congresso Internacional de Inversão Existencial, e a 9ª Semana da Invex, que vai ocorrer de 11 a 17 de julho aqui em Foz do Iguaçu. Esse ano, a temática do evento é Greenvex, que é o grupo de inversores existenciais. Então, além das apresentações e presença de inversores veteranos que vão compartilhar suas vivências a respeito da Invex e na participação de Greenvex, vale ressaltar também que é um evento comemorativo aos 10 anos da Sinvex. Também teremos 2 cursos pré-evento, que são o curso de Espertometria, que é um curso novo da Sinvex, e também o TPIE, Teoria e Prática da Inversão Existencial, que é um curso destinado àquelas pessoas que precisam entender ou têm necessidade de entender um pouco mais sobre a técnica da inversão existencial. Mais informações através do telefone 45-3525-0913 ou e-mail contato@asinvex.org. A nossa programação ela está na página do Facebook. Obrigada. Boa tarde. O nosso convite é para mais uma técnica, um curso que traz a técnica de mais 1 ano de vida como um holopensene de aceleração da autopesquisa e fazendo recins profundas, dentro do seu processo de aceleração evolutiva. Um dos objetivos desse curso é oferecer um ambiente otimizado, a compreensão da técnica, a autorreflexão e a promoção de recins e ressex, através do rapport com os amparadores pessoais do curso. Esse curso ele é modular, ele é feito em 4 módulos durante todo um ano. No primeiro módulo, que é o momento de mega decisão, o aluno decide se vai fazer e acelerar todo o seu processo de reciclagem e montar todo o seu projeto durante todo um ano. Teremos o módulo 2, que é a correção de rota, com 3 meses subsequente. O módulo 3, que é a automotivação racional. E o último módulo é exatamente a meta existencial final, com seus resultados. Os alunos vão apresentar os seus resultados durante um ano de conquistas de recins. Estão todos convidados. Maiores informações e inscrições na recepção do CIAEC, pelo telefone 35 25 26 52. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Autossuperação da Orfandade.
especialidade Autossuperaciologia, com a verbetógrafa Maria Zilá. Muito obrigado e boa tarde a todos.